Oi, gente, meu nome é Gerardo, eu sou artista orientador das oficinas de piano da Fundac e hoje eu vou falar para vocês sobre acidentes musicais. Tá? O que são acidentes? Acidentes são sinais de alteração que indicam que uma nota deve ser elevada ou abaixada. Tá? Os acidentes são sustenido, que eleva meio tom a nota alterada. E o seu movimento sempre se dá na direção do grave para o agudo, ou seja, da esquerda para a direita. Os bemóis, certo? São sinais de alteração que indicam que uma nota deve ser abaixada meio tom. E o seu movimento se dá sempre no sentido contrário, do agudo em direção ao grave, ou seja, da direita para a esquerda. E temos o B quadro. O B quadro indica que deve ser anulado o efeito do sustenido e do bemol. Tudo bem? Então vamos repetir. Sustenido eleva meio tom a nota alterada. O bemol, aquele bemolzinho, Bzinho, indica que a nota deve ser abaixada meio tom. E o B quadro anula o efeito do sustenido e do bemol. Tá? Temos ainda o dobrado sustenido, que eleva um tom a nota alterada. O dobrado bemol, que indica que a nota alterada deve ser elevada um tom, e o dobrado B quadro, que anula o efeito do dobrado sustenido e do dobrado bemol. Okay? Então, repetindo, o dobrado sustenido eleva um tom a nota alterada. O dobrado bemol abaixa um tom a nota alterada. E o dobrado B quadro anula o efeito do dobrado sustenido e do dobrado bemol. Os acidentes musicais podem aparecer da seguinte maneira. Podem ser fixos, quando os sustenidos ou bemóis aparecem na armadura de clave. Okay? Então, quando eles são fixos, aparecem na armadura de clave e indicam que todas as notas, certo, devem ser alteradas, sabe, conforme as indicações na armadura de clave. Depois nós podemos falar sobre os ocorrentes. Os acidentes ocorrentes são aqueles que aparecem durante o trecho musical. Ou seja, eles não têm nada a ver com os acidentes que já estão na armadura de clave, mas eles aparecem durante o trecho musical e valem para aquele compasso onde eles são colocados. Tá? E temos os acidentes chamados de precaução. Os acidentes de precaução, eles aparecem entre parênteses, antes da nota, para lembrar quem está tocando e que aquela nota é alterada. Isso é muito comum com relação a peças musicais que têm muitos acidentes na armadura de clave. Pode se esquecer de algum acidente que porventura esteja ali na armadura de clave e você não toque a nota corretamente ou alterada como ela deve ser. Então, o acidente colocado entre parênteses antes da nota faz você lembrar de que deve tocar aquela nota sustenido ou bemol. Certo? Bom, importante também falarmos
sobre a ordem em que aparecem os acidentes nas armaduras de clave. Os sustenidos sempre vão aparecer na seguinte ordem: Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. E nunca aparecerão em posições diferentes. Tá? Então, repetindo, a ordem dos sustenidos é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. E a ordem dos bemóis, tá, é diretamente inversa à ordem dos sustenidos. Então será Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Repetindo, a ordem dos bemóis é Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Então, mostrando para vocês, na prática, no instrumento, como aparecem esses acidentes e como nós devemos executar. Eu vou sair aqui do Dó central e vou fazer uma escala cromática, ou seja, escala cromática é aquela sucessão de tons e semitons. Então eu vou fazer o Dó central, aí eu tenho tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, tom. Então eu tenho Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si sustenido e Dó. Ok? Então, essa é a ordem, certo, dos acidentes, dos sustenidos na escala cromática. Quando eu faço a cromática ascendente, então eu tenho Dó, sempre do grave em direção ao agudo. E quando eu utilizo os bemóis, então eu tenho que ter o Dó bemol, no sentido sempre do agudo para o grave, Dó bemol, Si bemol, Lá bemol, Sol bemol, Fá bemol, Mi bemol, Ré bemol e Dó. Ok? Então, fazendo fechamento aqui, geral, para a gente não se esquecer. Os acidentes musicais, certo? São sustenidos, bemóis e B4. Dobrado sustenido, dobrado bemol e dobrado B4. Podem ser fixos, quando aparecem na armadura de clave, podem ser ocorrentes, quando aparecem durante o trecho musical, e podem ser de precaução, quando aparecem entre parênteses, para lembrar que a nota é alterada. Ok? Aproveitem bastante essa informação, tá? E vamos fazer o melhor uso possível, sempre, tá? Da nossa capacidade de retenção na memória, tá? Para tocar cada vez melhor as peças musicais. Até a próxima aula.